Olá pessoal, hoje é dia 2 de outubro de 2018, estamos aí a 5 dias das eleições. Eu não fiz o vídeo no domingo, né, que tradicionalmente eu faço, porque no domingo eu estava na manifestação na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, né, para quem é de São Paulo, houve uma manifestação em São Paulo, aqui na Paulista, pró-Bolsonaro, né? Não só em São Paulo, em vários lugares do país, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo teve uma grande manifestação, algumas cidades do interior de São Paulo, do país também, e essas manifestações se deram basicamente para se contrapor às manifestações que ocorreram no sábado contra o Bolsonaro, né, usando aí a hashtag, né, ele não. Né, que foi aí iniciada por alguns atores globais, né, claro, incentivados pela imprensa, divulgados pela imprensa, mas que de alguma maneira teve resultado. E eu queria um pouco fazer essa comparação entre as duas manifestações, que eu acho que elas expressam bem aí o momento que nós estamos vivendo. Antes de mais nada, eu queria me desculpar aí pela voz, eu estou um pouco rouco, né, a voz vai falhando aí no final do ano, vida de professor tem essas coisas, tá? Então, se ficar muito difícil de ouvir, aí eu peço que vocês me perdoem. Então, como eu estava dizendo, no sábado nós tivemos algumas manifestações no país contra o Bolsonaro, né? Tendo como mote o tal do ele não. Essas manifestações, elas não foram pequenas, né? Aqui em São Paulo, elas aconteceram, para quem é de São Paulo conhece aqui a região de Pinheiros, chamado Largo da Batata, que fica próximo à estação do metrô. Foi uma grande manifestação, nós devemos reconhecer isso, tinha muita gente. Tá? A mesma coisa aconteceu no Rio de Janeiro. A manifestação no Rio de Janeiro ocorreu no centro do Rio de Janeiro, ali na Cinelândia, se não me engano. É um lugar tradicional de manifestação. E foi grande também, muita gente. Tá? E também ocorreram manifestações de outros lugares, algumas menores, sem muita importância, né? Mas também tivemos manifestações aí com certo número de pessoas. Tá? Não dá para afirmar com certeza quais manifestações levaram mais gente. Se a manifestação do sábado contra o Bolsonaro ou a manifestação do domingo a favor do Bolsonaro. Mas isso não importa, elas foram mais ou menos equivalentes. Tá? O que importa aqui é analisar o conteúdo de cada uma, né? E a que ela servia. Então, se nós analisarmos a manifestação do sábado contra o Bolsonaro, ela era multipartidária, porque aqui em São Paulo, no Largo da Batata, estava presente o Guilherme Boulos, né, um candidato à presidência, sem expressão eleitoral, mas estava lá. A Marina Silva estava lá, né, que está caindo nas pesquisas aí, né, vai terminar as pesquisas disputando a eleição com o Amoedo, mas estava lá presente. Né? A candidata a vice-presidente do Haddad, né, a Manuela Dávila, do PCdoB, também estava lá. Então o que acontece? Você teve uma manifestação que envolveu aí vários partidos apoiando a hashtag ele não. Mas o que é interessante? Ontem mesmo, né, no domingo, saiu uma notícia de uma pesquisa da USP produzida pelo Pablo Hortelato, que insiste em chamá-lo de filósofo, mas isso é uma outra história. Tá? Mas estava lá a pesquisa do Pablo Hortelato. Ele foi nas manifestações do sábado, aqui em São Paulo, fez uma entrevista com um número razoável de pessoas, né? Pela questão da amostragem estatística, ele fez uma entrevista com um número razoável de pessoas, mais de 500 pessoas ele entrevistou, e é interessante estabelecer o perfil das pessoas que foram à entrevista. Então, vejam como o discurso da esquerda ele se contradiz com a prática. Então, primeiro, na pesquisa do Pablo Hortelato, que foi divulgada, qual era o perfil dos manifestantes? Brancos e de nível universitário e com mais de 5 salários mínimos. Ou seja, manifestação de um setor importante da classe média.
tá? A grande maioria, assim, batendo na casa dos 95%, se diziam de esquerda. A ampla maioria, assim, muito forte, dizendo que não tem nenhuma restrição em votar em qualquer candidato de esquerda, seja no Haddad, no Boulos, etc. Tá? Ou seja, havia um perfil político ali muito claro. Quem foi naquela manifestação eram pessoas que já não votariam no Bolsonaro. Esse é o fato. Então, na verdade, o que acontece? Essa manifestação foi a manifestação daqueles que já são contra. Eles não conseguiram, ainda que a campanha ela teve repercussão, saiu na imprensa, a imprensa toda hora bombardeando, Folha de São Paulo, Globo, etc., bombardeando com a hashtag ele não, como se fosse um movimento nacional espontâneo, amplo, espontâneo nada, né? Mas ele não amplia. Né? Então, na verdade, esta campanha do ele não, ela esconde, né? Por isso que ela é uma campanha ideológica, porque ela esconde o seu verdadeiro objetivo, que é o ele sim, e que é o ele sim, o Haddad. Porque se não é Bolsonaro, quem é que tá disputando com o Bolsonaro? Não é o Alckmin, né? Não é o Boulos, é o Haddad. Então, na prática, é a campanha ele sim do Haddad. Mas, ainda que tenha levado muita gente, e nós temos que reconhecer isso, né? Ela não ampliou a suposta rejeição do Bolsonaro. Quem foi naquela manifestação já não votaria no Bolsonaro de maneira alguma, tá certo? Isso é importante a gente localizar, tá? De uma certa maneira, também aqueles que foram às manifestações pró-Bolsonaro também já são eleitores do Bolsonaro. Né? Não houve nenhuma pesquisa, nada com relação ao perfil. Eu estava na Paulista, né? A Paulista não é um lugar frequentado por todo mundo, né? Enfim, ainda que aqui, quem é de São Paulo, a prefeitura, desde a época do Haddad, se não me engano, inventou de fechar a Avenida Paulista no domingo. Então ela vira uma grande área de lazer aí, um monte de gente. Então, no domingo tinha muita gente, de fato, uma manifestação grande, né? Ela estava espalhada por toda a Paulista, então ela não estava concentrada como foi ali na manifestação do sábado, né, contra o Bolsonaro. Ela estava espalhada por toda a Paulista, se eu não me engano tinha uns 4 carros de sons ali, cada um representando ali um setor. Tinha um carro de som do PRTB, carro de som dos candidatos do PSL e carros de sons outros 2 mais diversos que todos eles se propunham à defesa do Bolsonaro, tá certo? Agora, junto com isso, tem um outro dado que é interessante, tá? Que é o seguinte: então você teve manifestações de a favor e contra com quem na prática já teve definido o seu voto. Ainda que fazer essas manifestações ela é importante porque causa uma repercussão na imprensa, uma repercussão, né? As pessoas veem as manifestações, né? Então isso de fato elas são importantes. Fazer carreata gera volume de campanha e etc. Mas o que é interessante aqui, né, é que ontem foi publicado uma pesquisa do Ibope, né, que foi convocada, né, foi paga pela Rede Globo, né, e aparentemente, você vê, não teve nenhum fato novo, porque a pesquisa que o Ibope fez, a coleta de informações, né, a pesquisa propriamente dita foi realizada no dia 27, então ela não repercutiu nem a manifestação contra o Bolsonaro e nem a favor. Mas ela já saiu estranhamente com uma subida muito forte do Bolsonaro e um estacionamento do Haddad, né? Aí eu fico me perguntando se o Instituto Ibope ele já não está calibrando a sua pesquisa para não ficar muito feio no dia da eleição. Porque o que se coloca de verdade, claro, a maior probabilidade é que haja um segundo turno. E não venham me dizer que segundo turno o Bolsonaro perde todo mundo, que isso é uma bobagem. Segundo turno é uma nova eleição, Bolsonaro vai ter mesmo tempo de TV que o Haddad, então a disputa vai ficar mais equilibrada. Do ponto de vista da utilização da TV como um recurso, que nós vimos também que ela já não tem tanta importância. Mas de qualquer maneira, o tempo de TV seria igual. Mas existem alguns analistas, e eles têm razão nisso, e gente que tem acesso à informação, de apontar a
defender a tese que, inclusive, pode ser que a eleição se resolva no primeiro turno. Porque não há nenhum fato novo que justificasse essa subida do Bolsonaro e o estacionamento do Haddad. O que fica claro para mim é que o Ibope está calibrando a realidade, né, para não ficar muito feio nas eleições. Porque o Instituto de Pesquisa, ele vai crescer, os seus serviços serão contratados se ele consegue de fato expressar a realidade. O Instituto começa a errar muito, quem é que vai contratar esse Instituto? Né? Então eu tenho muita clareza nisso de que os institutos de pesquisa, eles estão, principalmente o Datafolha e o Ibope, eles estavam fazendo campanha pró-PT. Mostrando aí que o Bolsonaro já estaria caindo, etc. E de repente o Ibope coloca a candidatura do Bolsonaro com um salto. E praticamente empatado tecnicamente ali, né, num suposto segundo turno. Então, o que me deixa claro aí que o Bolsonaro está muito mais à frente do que os institutos estão marcando e que essa eleição pode, de fato, se definir no primeiro turno. Tá? Isso é importante por quê? Porque é o momento do país. Nós agora, todo cidadão brasileiro, ele está diante de dois caminhos. O segundo turno, se ele houver, ele já está antecipado. Tá? O primeiro turno ele já é uma antessala do segundo turno. Você tem dois caminhos aqui. Ou é o caminho da cleptocracia instaurada pelo Partido dos Trabalhadores, baseada na corrupção, e que vão fazer de tudo para tentar se manter no poder, né, instalando inclusive uma ditadura, se for o caso, ou nós vamos para uma candidatura de cunho nacionalista que faça com que as pessoas tenham orgulho de ser brasileiro, né, e que esse país possa voltar a uma normalidade institucional e não com essa falta de perspectiva que nós estamos vivendo. São essas duas alternativas. Ou é o Haddad representando o atraso da esquerda, ou é o Bolsonaro representando um futuro digno para esse país. Essa é a alternativa. Tá? Isso se manifesta como, né, que eu estava quase esquecendo de comentar. Ontem foi publicado, o juiz Sérgio Moro liberou parte das declarações do Palocci. O Palocci, que era o homem forte do Lula. Ele inclusive ele era cotado nos meios internos do PT para substituir o Lula nas eleições. E o Palocci hoje abriu o bico. Ele, né, tinha falado, mas o depoimento dele foi liberado pelo juiz Sérgio Moro. E ali fica claro, né, o esquema montado pelo PT. Então, se nós juntarmos as duas eleições da Dilma, ela gastou mais de R$ 1 bilhão nas campanhas. Não é pouca coisa, deu mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais. E o Palocci diz que a maioria desse dinheiro é dinheiro de corrupção. Tá? Então a coisa é muito séria, nós não podemos mais ficar achando que a eleição, que tem dois momentos, então eu vou escolher o meu candidato preferencial e depois eu vou escolher o menos pior. Não, é agora a decisão. Ou nós escolhemos o candidato do atraso, da corrupção, né, do fim da Lava Jato, porque se o Haddad ganha, o Lula vai ser libertado, vai governar na prática no lugar do Haddad, porque o Haddad vai colocá-lo certamente como ministro da Casa Civil, a Lava Jato vai ser destruída e nós vamos perder tudo que nós conquistamos desde o impeachment da Dilma, de colocar às claras esse sistema de corrupção. Se você quer o atraso para o país, o seu caminho é o Haddad. Agora, se você quer um futuro decente para o nosso país, não perfeito, nós vamos ter muitos problemas ainda, a economia vai patinar um pouco. Mas pelo menos nós vamos ter um governo honesto, um governo sério, um governo que diga as coisas com clareza. E que abra o caminho para que esse país possa se desenvolver como uma nação de verdade. Nós não podemos mais ficar apostando no Brasil como um país do futuro. O Brasil tem que ser o país do presente. Um país que todo mundo se orgulhe de ser brasileiro. Tá? Então essas são as duas alternativas. O resto é conversa piada. Né? Não adianta ficar... Ah, não, mas eu vou votar no candidato A, o candidato B que é o meu preferido. Agora é o momento da escolha. Tá certo?
Eu já declarei meu voto, eu vou votar no Bolsonaro. E claro, eu vou votar nos meus candidatos para deputado, para senador, que é o Major Olímpio, deputado estadual, deputado federal, todos os candidatos do PSL. Tá certo? Então, é isso. Pensem nisso. Nós estamos há 5 dias da campanha, tá? Ninguém foi tão massacrado na mídia como o Bolsonaro, tá? E mesmo assim ele se mantém firme na frente. Por quê? Porque ele expressa essa vontade de mudança da população brasileira. Ok? Então é isso, gente. O vídeo acabou ficando um pouco mais longo do que eu previa. De qualquer maneira, um forte abraço e nos vemos aí no próximo vídeo. E insisto, quer mudar o Brasil? Quer fazer com que o Brasil avance? Não tem jeito. É Bolsonaro no próximo domingo. Um forte abraço a todos e até mais.